Oi, gente, paz, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, me chamo Luana, né? Nós estamos aqui caminhando, já estamos no dia 27 da campanha, né, do devocional de 100 dias para alcançar o rompimento. Então, eu queria que neste momento, se você puder, feche seus olhos junto comigo para que nós possamos iniciar, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, te agradecer porque estamos avançando na campanha, Pai. Obrigada, Senhor amado, por esses 27 dias que já passamos. E eu declaro que os seus filhos, Pai, irão conseguir finalizar os 100 dias, Pai. Seja bem-vindo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, neste momento. Fale conosco, Senhor, que eu seja apenas um canal, Pai, para falar com a tua igreja, Senhor amado. Me usa agora, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, a palavra de hoje se encontra em Provérbios 8:18, que fala o seguinte: riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Com quem estão as riquezas e a honra? Aqui em Provérbios 8, ele todinho está contando sobre a sabedoria. Então, a riqueza, honra e os bens duráveis e a justiça, elas estão com a sabedoria. Então, a gente só consegue alcançar essas coisas quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria, porque muitas coisas na nossa vida a gente precisa tomar decisões, a gente precisa, seja para administrar nossa casa, seja para administrar os nossos dinheiros, seja pra gente administrar o que for, organizar o que for, tomar alguma decisão na nossa vida, a gente não consegue tomar de qualquer jeito. A gente não pode ser tolo em alguma decisão, né? Então a gente só consegue, a maioria, digamos, não arrisco dizer tudo, mas quase tudo, com a sabedoria, né? Tanto que no Provérbios, em Provérbios 8, depois descendo tudinho ele, assim, ele é muito grande e eu recomendo muito que leia Provérbios. O livro de Provérbios todo, ele é uma riqueza, um manual de vida. Se a Bíblia é um manual de vida, o Provérbios 8 é a chave. Não só Provérbios 8, mas digamos que Provérbios inteiro ali é essencial também, né? Porque ensina muita coisa e ele é baseado na sabedoria, né? E por quê? Quem foi que escreveu? Salomão, né? Salomão, ele era um homem que ele não nasceu com sabedoria, mas ele precisava governar o seu povo, precisava governar o povo de Israel. E o que ele fez? Ele pediu para o Senhor sabedoria. Então, quando ele foi honesto, foi generoso, né, com o Senhor, foi humilde com o Senhor olhou o coração dele, além de ter dado muita sabedoria para ele, o Senhor também entregou muitas riquezas, muito mais riquezas, né? Porque é como se fosse um combo, né? Então ele foi muito ligeiro, assim, de ter pedido sabedoria. Porque ele podia pedir o dinheiro e o dinheiro poderia acabar. Ele poderia ter pedido bens e os bens poderiam totalmente se dissipar, poderiam perder. Mas ele pediu a sabedoria. E a sabedoria é uma coisa essencial para a nossa vida com Cristo e a nossa vida como um todo, né? Tanto ela é tão importante que no próprio capítulo de Provérbios 8 fala que a sabedoria estava presente desde a criação do mundo, juntamente com Deus. Então, assim, é uma coisa sensacional para a gente ter. E por que ter sabedoria? Pra gente ter riquezas, pra gente ter honra e pra gente ter bens que durem e que a gente faça justiça. Não a justiça com as nossas próprias mãos, de uma forma que a gente acha que pode ser de qualquer forma, assim. Não, mas tomar decisões de forma sábia, né? De pensar antes de fazer alguma coisa. Então, e no que eu posso usar isso? Eu posso usar isso talvez na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, de como eu vou lidar com os conflitos da vida, né? E principalmente construindo algo no céu. Ai, Luana, como assim construir algo no céu? Quando a gente usa a sabedoria, nós temos a riqueza, porque a gente consegue administrar, seja nossas finanças, seja a gente começa a ter recursos. E aí a gente começa a investir em lugares bons. Lembra que eu falei lá no dia 12 sobre a gente plantar numa terra fértil, né, investir em locais certos, e sem a sabedoria a gente não consegue fazer isso, né? Então, quando a gente pede, a gente consegue as riquezas, mas não é só pra gente, nós precisamos ser generoso, né?
Tanto que a palavra fala, deixa eu só verificar qual que é o versículo para eu não errar. Em Provérbios 11:25 fala o seguinte: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, assim, quando a gente consegue alguma coisa, não é só pra gente, a gente precisa retribuir, né? Entregar pra quem não tem, né? Abençoar alguém, abençoar uma pessoa que precisa. E isso a gente tá plantando no céu também, porque é como o Senhor vê as nossas boas ações, né? Mas não é agindo, eu tô fazendo porque o Senhor tá me vendo. Não, mas de fato do nosso coração, da sinceridade do nosso coração. Porque também a palavra em Lucas 6,38 fala: deem e lhe será dado, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, assim, a gente consegue observar que quando a gente tem uma sabedoria, e não uma coisa pra gente, seria muita tolice a gente só pedir pra gente, mas quando a gente pede com a intenção de não ficar só pra gente, mas compartilhar com o próximo, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos direciona e nós somos abençoados. Nossas riquezas, e eu não falo riquezas de dinheiro, de bens, eu falo da nossa saúde, eu falo de amigos, sabe? Eu falo de coisas boas dessa vida, né? E a gente só consegue ter todas as coisas boas dessa vida com o Senhor quando nós sabemos lidar com as situações, né? Porque não há nada melhor nessa vida do que a gente viver bem com o que tem ao nosso redor. Viver bem com a nossa família, viver bem com os nossos amigos. E a gente só consegue isso quando nós estamos pedindo o direcionamento do Senhor. E o direcionamento do Senhor, discernimento, conhecimento, a gente consegue através da sabedoria, né? Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, seja sábio, seja sábio e peça sabedoria pro Senhor, porque assim você vai conseguir olhar, observar a sua vida como um todo e no que precisa ser feito. Amém? Então, eu gostaria de te propor, faça algo novo, né? Faça algo novo que seja benéfico para você, que seja benéfico para sua vida com o Senhor. Amém? Então, eu gostaria que você nesse momento fechasse seus olhos pra gente pedir para que o Senhor ministre o nosso coração e que a gente possa de fato ter essa mudança. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa vir sobre cada um, Pai, que neste momento está te ouvindo e que as pessoas possam ser tocadas pelo Senhor. Senhor amado, que assim como está falando na palavra, Senhor amado, que as riquezas, Senhor amado, a honra, Senhor, os bens e a justiça estão com a sabedoria, que possamos saber pedir, possamos tê-la, Senhor, para que nós possamos desfrutar verdadeiramente de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta vida, Senhor, nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe, seguimos firme e creia que o Senhor está com você. Em nome de Jesus, que você pode pedir para Ele. Não tenha medo de pedir para o Senhor. Não tenha medo de pedir para o Senhor. O Senhor, Ele vai, se for da vontade dEle, Ele vai fazer acontecer. E que em nome de Jesus você seja abençoado e até mais. Um beijo.